Passagem liberada. Obrigado. Tudo bem com vocês? Vamos trocar uma ideia hoje sobre o colapso da vida financeira do brasileiro. Josué, tem como ficar pior ainda a situação da economia do nosso país? Será que tem como? A situação já está muito difícil. As pessoas já estão com dificuldades para bancar por serviços básicos, para sobreviver. Tem como piorar? Pois é, a gente vai conversar sobre isso porque o governo, junto com a sua cúpula econômica, equipe econômica do Banco Central, tem sinalizado que vai tomar algumas providências essas que podem deixar a nossa situação econômica mais complicada ainda. A gente está falando aqui de inflação, a gente está falando de taxa de juros, a gente está falando de gasto público. Mais para frente a gente avança nessa parte do gasto público, né? Da equipe econômica, da inflação e da taxa de juros. Mas vamos falar primeiramente aqui sobre a real situação da família brasileira, que está passando por uma série de dificuldades. No início do governo Lula, o principal problema foi a dificuldade das pessoas de comprarem produtos de ticket médio elevado. Por exemplo, uma geladeira, um ar-condicionado, um celular novo, ou seja, produtos de ticket médio elevado. Por quê? Porque precisa parcelar. E a taxa de juros não está interessante. No final você está levando um produto e pagando dois. Então as pessoas estão deixando de consumir esse tipo de produto e uma série de setores do varejo, principalmente, que vende esse tipo de produto de ticket médio mais elevado, várias empresas estão passando por grandes dificuldades. Entrar aqui no estacionamento fica mais fácil. Seja bem-vindo. Boas compras. Vou procurar um lugar aqui para eu estacionar, vai ficar mais fácil para a gente trocar uma ideia. E agora, as famílias estão com dificuldades para comprar produtos básicos, como alimentos. Já saiu um estudo mostrando que uma boa parte do gasto com o cartão de crédito das famílias brasileiras está indo para os supermercados, ou seja, as pessoas estão indo no supermercado, fazendo a sua compra de mês e comprando um cartão de crédito, colocando para o mês seguinte para pagar essa conta e muitas das vezes até parcelando, cara. E isso, obviamente, é algo muito preocupante e perigoso. Tem colocado muitas famílias na inadimplência, porque isso acaba virando uma bola de neve. No mês que vem você vai ter que consumir de novo e você já tem uma conta para pagar. Ou seja, isso acaba virando um efeito cascata. E nessa matéria que saiu aí no Valor Econômico, Finanças, diz que quase 60% das dívidas de cartão de crédito, 59% para ser mais exato, são de compras de supermercado, segundo a pesquisa do Serasa. O cartão de crédito permanece como o principal tipo de dívida entre os inadimplentes no nosso país. E a Confederação Nacional de Lojistas diz que a inadimplência de pessoas físicas no Brasil acelera e atinge 71,37 milhões de devedores em julho de 2025. Aponta a pesquisa CNDL-SPC Brasil. Esse gráfico, que acompanha a variação anual em todos os meses de julho desde 2016, você vai perceber que existiu endividamento dentro de uma faixa aqui até 2021. A partir de 2022, esse número já ficou muito acima aqui, a níveis extremamente alarmantes. Na variação mensal, você vai perceber que de 2016 até 2021 existia uma variação negativa. Cada vez menos pessoas estavam endividadas para os meses de julho. A partir de 2022, esse número só fechou no positivo. E quem é que sente mais nesse cenário econômico extremamente complicado? Justamente as famílias de baixa renda. Olha aqui essa matéria que saiu no Valor Econômico. Inadimplência da baixa renda é a pior em 2 anos e meio. Levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostra que 38 das famílias dessa faixa de baixa renda tinham dívidas em atraso em julho. Ou seja, a galera está com dívida e não está conseguindo pagar. E entra aquela bola de neve dos juros sobre juros. E aí, meu amigo, para sair desse ciclo é muito complicado, precisa de muito esforço. E agora, a crise está avançando também para os serviços básicos. Por exemplo, conta de energia. É quase que um item de luxo hoje em dia, principalmente as pessoas que pagam em dia, pagam certinho, tem ar-condicionado e paga direitinho a sua energia. Ou seja, as famílias estão tendo dificuldade para pagar serviço básico como energia.
tá muito caro. Nós temos hoje a energia mais cara do mundo, cara. E olha que o Brasil é um grande produtor de energia e mesmo assim a nossa energia é muito cara por causa do quê? Por causa da quantidade de impostos. Quase 60% da nossa energia é de imposto, cara. A cargo de comparação, eu conversei com um amigo meu que financiou um apartamento aqui no Rio de Janeiro. Ele paga uma parcela de R$ 1.200. Cara, só para você ter uma ideia, o preço da parcela que ele paga do apartamento é exatamente o mesmo preço que ele paga na conta de luz. E você pode pensar, José, então ele tem um casarão, é um absurdo a casa desse cara, é muito grande. Pior que não, cara, são 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Uma vida simples, ar-condicionado nos quartos e basicamente só isso, chuveiro elétrico, quase R$ 1.200 numa conta de energia elétrica, cara. Outro serviço básico, conta de água. Não sei se você paga conta de água, mas eu, por exemplo, aqui, paga uma fortuna de conta de água e esgoto aqui no Rio de Janeiro. E uma péssima qualidade de água que a gente tem aqui. E a sensação que a gente tem é que o nosso poder de compra está escorrendo pelos nossos dedos. Por quê? Justamente por conta da inflação. O nosso salário ele não acompanha a desvalorização da nossa moeda. Se não tiver um trabalho pesado da equipe econômica para cortar gasto, para enxugar as contas públicas, para diminuir a dívida do nosso país, cara, se não fizer nada disso, não adianta de nada o Banco Central simplesmente aumentar a taxa de juros para tentar segurar a inflação, porque quanto mais aumenta a taxa de juros, mais a inflação também tem subido. A nossa inflação está completamente fora do controle. Segundo dados oficiais do próprio IBGE, cara, a nossa inflação já estourou o teto da meta e há muito tempo. Agora, se a gente analisar a inflação real, que acontece no dia a dia, com vários outros produtos e serviços fora do IPCA, da cesta de produtos do IPCA, essa inflação já está na estratosfera. E isso tem colocado muitas famílias na pobreza e pode piorar ainda mais. Vou te explicar agora. Cara, existe um movimento dentro do Banco Central que parece que tem uma galera querendo cortar a taxa de juros. Isso pode parecer uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque taxa de juros menor significa que o crédito vai ficar mais barato, né, para as empresas contratarem, para as pessoas também utilizarem e tomarem mais crédito. Mesmo assim, a gente vai continuar com a taxa de juros lá no alto, com crédito muito caro, mas mesmo assim já existe uma tendência, uma projeção de corte na taxa de juros. O mercado já tem pressionado o Banco Central para cortar juros. Olha só essa matéria que saiu aqui na Veja Negócio, diz que o Bank of America aposta em queda da Selic ainda em 2025. Abre aspas. Se não começar, ou seja, se não começar a cortar, vai ter de explicar. Fecha aspas. Chance de corte na taxa de juros ela aumenta até porque o Brasil segue mais ou menos o ritmo lá dos Estados Unidos. Porque o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, já está com a tendência de cortes também na taxa de juros ainda em 2025. Olha essa matéria que saiu aqui no CNN Money. Chance de Fed cortar juros em 2025 cresce após a inflação dos Estados Unidos e está mostrando que está uma inflação mais controlada. Se isso acontecer, meu amigo, essa situação de empobrecimento das famílias brasileiras pode piorar ainda mais. Por quê? Porque a inflação ela pode pegar mais tração ainda. E eu não sei se você é uma pessoa preocupada com o seu patrimônio, como eu sou com o meu patrimônio. Eu tenho todo um controle financeiro aqui que eu gasto muito menos do que eu recebo e o que sobra eu invisto para quê? Para eu não perder aquela energia que eu investi para ter aquele dinheiro ser corroída, simplesmente porque o governo quer gastar mais do que arrecada e ter mais inflação para ele também corroer a sua dívida, diminuir o valor da sua dívida com essa estratégia de aumentar a inflação. Então, o que eu aconselho que você faça nesse momento? Cara, muita calma nessa hora, controle a sua vida financeira, não faça gastos desnecessários, não faça dívida de longo prazo, ajuste o seu custo de vida para que você tenha algum tipo de reserva e, por favor, cara, proteja o seu patrimônio, proteja o seu dinheiro. Não deixe o seu dinheiro parado somente no real ou somente em investimentos que estão atrelados à nossa moeda. Eu só estou falando de coisas que estão acontecendo aqui na nossa economia interna. Imagina as consequências que ainda vão respingar na nossa economia do tarifaço do Donald Trump, por exemplo, dos Estados Unidos. Também da saída da China, a China comprando menos os nossos produtos nesse momento, como soja, como minério de ferro, uma série de outros produtos a China tem importado menos. As nossas exportações para a China têm diminuído drasticamente, ou seja, isso impacta diretamente no dólar, no poder de compra da nossa moeda. Então preste muita atenção, esteja bastante sensível ao que está acontecendo na nossa economia e se prepare a sua família e se proteja dos momentos que a gente vai passar pela frente nesse mar turbulento aqui no nosso país. Calma, ainda falta um ano, a gente ainda tem esperança de mudar a turma que está comandando esse navio chamado Brasil nesse momento.
Bom, como sempre, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo. O nosso bate-papo nunca acaba quando o vídeo finaliza. A gente sempre dá prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixe seu comentário, eu quero saber o que você acha disso tudo, como é que está a sua situação financeira, como que você está enxergando a economia do nosso país nesse momento. Você sabe muito bem que a sua participação aqui é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Se você curtiu o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.